Shalom, bem-vindos a Maoz Israel. No programa de hoje, continuaremos nossa série Israel em Guerra. A pergunta que é feita com muita frequência em todo o mundo: por que os judeus e o povo israelense são tão odiados? Então abordaremos esse tópico, por que Israel é odiado e muito mais. Fiquem ligados. 99% dos israelenses não conhecem Yeshua como seu Messias e queremos mudar isso tanto quanto você. Se você quer que jovens crentes israelenses se tornem líderes maduros, se você quer ouvir sons de louvores vindos de Jerusalém, a cidade da adoração, se você quer ver judeus e árabes experimentarem a paz que ultrapassa todas as políticas, se você quer que sua igreja obtenha ensinos de mais de 40 anos de vida na terra de Israel, então você quer Maoz Israel. Bem-vindos a Maoz Israel. Estamos continuando nossa série Israel em Guerra. E no programa de hoje discutiremos por que Israel é odiado. Também poderíamos perguntar por que Israel e o povo judeu são tão odiados. Notei um meme circulando nas redes sociais que diz: sem judeus, sem notícias. Basicamente, isso sugere que a razão pela qual Israel recebe tanta atenção global é porque ele é um Estado judeu. Embora possa ser um slogan simples e atraente, é esse tipo de pensamento antissemita que está emergindo de uma maneira massiva e que não vemos há décadas no mundo. Esse é um ciclo que se repete repetidamente, assim como tem acontecido por milhares de anos de história. Parece que há uma sensação ao redor do mundo de que aqueles que não gostam dos judeus estão aproveitando a oportunidade para mostrar sua negatividade sem serem chamados a atenção por isso. E hoje em dia, eles até podem ser aplaudidos por isso. O ódio a Israel começou no momento em que o Senhor chamou Abraão e o transformou em uma nação que mais tarde foi chamada de Israel. Forças sobrenaturais começaram um movimento estratégico contra as promessas que Deus deu a Abraão e ao seu povo, Israel. Existe um reino maligno das trevas, governado por Satanás e seus demônios, que é muito real. E existe para roubar, matar e destruir o povo de Deus, tanto judeus quanto gentios. A primeira parte da promessa de Deus a Abraão era sobre a terra. Hoje a terra é chamada de Israel. Isso é repetido em Gênesis 15, Gênesis 17 e mais tarde em Êxodo 23 e também em Números 34. Então, enquanto intelectuais debatem sobre o colonialismo de Israel e questões são levantadas sobre a posse correta da terra de Israel, a questão é claramente resolvida na palavra de Deus. E a razão pela qual há tanto ódio a Israel é porque as pessoas não entendem Deus ou sua palavra. E ao longo dos tempos abriram-se para ideias filosóficas e teologias que são contrárias ao significado claro da palavra de Deus. Vemos um espírito de antissemitismo surgindo e vemos que as pessoas são enganadas e, quando possível, até mesmo influenciadas a ações horríveis de assassinato. Conversei com muitos muçulmanos aqui no Oriente Médio que foram muito chocantemente honestos comigo. E todas as discussões sobre paz e disputas são pontos discutíveis, porque para eles, em seu Alcorão, Ismael herdou a terra, não Isaac. Então, para os muçulmanos, em sua opinião, quem deveria possuir a terra são eles, não os judeus. Para os muçulmanos, nossa Bíblia é falsa e todo Israel pertence a eles. Então, para eles, todos esses protestos pró-palestinos e tudo que estão gritando, todas as resoluções das Nações Unidas contra Israel, toda a mídia que é tendenciosa contra Israel e toda a propaganda anti-Israel usada para obter a aprovação de um mundo ignorante, tudo isso é apenas um plano de longo prazo e uma distração para ganhar tempo, até que seu objetivo final possa ser alcançado, que é tomar a terra de Israel, matar o povo judeu e finalmente governar o mundo e escravizar ou matar todos os cristãos e todos os infiéis não muçulmanos. E embora o Islã tenha codificado em sua religião e escritos um ódio por Israel, sabemos que isso não é novo.
Eles estão simplesmente desempenhando esse papel bem conhecido que vimos muitas vezes ao longo da história. O antissemitismo é um ódio antigo que remonta a mais de 2.300 anos. Ou até mais, se considerarmos outras histórias bíblicas, como a de Ester ou o faraó do Egito, tentando matar todos os primogênitos hebreus no livro do Êxodo. Então, estamos falando de mais de 3.000 anos de ódio a um grupo de pessoas. Edward Flannery descreveu como o ódio mais profundo da história humana. É muito perplexo como esta animosidade não só sobreviveu ao longo dos séculos, incluindo o Holocausto, que dizimou 6 milhões de judeus, mas também está experimentando um ressurgimento em nossos dias. Vamos ler a narrativa do livro de Ester, ligeiramente adaptada. Existe um povo cujos costumes divergem de todos os outros e que não aderem às mesmas leis. Não é sensato tolerá-los. Esses mesmos sentimentos continuam a ressoar com aqueles que odeiam Israel hoje. Além disso, outros relatos históricos, como os de Esdras, destacam reclamações sobre os judeus reconstruindo Jerusalém, uma cidade com uma longa história de causar problemas para os impérios. Hoje, Jerusalém continua sendo também um ponto de discórdia. E muitas nações ainda se recusam a dar reconhecimento internacional a Jerusalém como a capital de Israel. Então a pergunta permanece: por que tanto ódio a Israel e aos judeus? O ódio a Israel e aos judeus é uma dinâmica inigualável na história mundial, abrangendo desde civilizações antigas até várias ideologias e movimentos em todo o mundo, e representa a forma mais profunda e irracional de ódio conhecida. As tentativas de explicá-lo variam de diferenças religiosas a teorias da conspiração, mas nenhuma explica totalmente sua intensidade e longa duração ao longo das gerações. Eu argumento que a raiz do antissemitismo é fundamentalmente espiritual. Está ligada ao destino único do povo judeu, e a oposição que enfrentam vem de forças malignas. É muito simples. O Senhor ama Israel, e o diabo odeia o que o Senhor ama. Vamos ler em Isaías 54:10. Ainda que os montes se retirem e os outeiros sejam removidos, a minha misericórdia não se apartará de ti, e a aliança da minha paz não será removida, diz o Senhor, que se compadece de ti. Vemos também em Deuteronômio 10:15. No entanto, o Senhor se afeiçoou aos seus antepassados e os amou, e a vocês, descendentes deles, escolheu dentre todas as nações, como hoje se vê. Poderíamos continuar e continuar por dezenas de escrituras que mostram o amor de Deus por Israel e o seu povo judeu. Satanás odeia o que o Senhor ama, e as pessoas que estão sob a influência de Satanás também odeiam Israel e o povo judeu de forma incontrolável e muitas vezes sem saber. Atualmente, o antissemitismo está em seus níveis mais altos desde os níveis imediatamente anteriores ao Holocausto. Como isso é possível? É um ciclo que se repete e que só pode ser explicado quando se percebe que sua fonte é o mal sobrenatural. Vemos inúmeros exemplos de indivíduos, líderes religiosos e chefes de países, até que começaram com um ótimo relacionamento com o povo judeu em Israel, mas que, em algum momento de suas vidas, se voltaram contra Israel. E, em muitos casos, tornaram-se uma fonte de ódio e destruição geracional. Como se alguma força imprevista os tivesse influenciado. Durante anos, o Irã e Israel mantiveram relações amistosas e cooperação em vários níveis. Eles já foram amigos e aliados, mas hoje, em meio à escalada do terror e à ameaça real de conflito e até mesmo de guerra nuclear, é justo argumentar que essas duas nações não estavam destinadas a ser adversárias. Eles não compartilham fronteiras, não há conflitos territoriais históricos entre eles. E por cerca de 2.700 anos, as comunidades judaicas residiram no que era historicamente conhecido como Pérsia, hoje chamada de Irã. Assim, especialmente durante o governo de Ciro o Grande no século VI a.C. Ele foi fundamental, como lemos no livro de Neemias, para a reconstrução de Jerusalém. Portanto, mais uma vez, os argumentos de que o ódio aos judeus se baseia meramente em questões geopolíticas, econômicas, culturais ou territoriais, e assim por diante,
São apenas mitos e mentiras. Sim, há alguns argumentos muito bons por aí, eu tenho que admitir, mas eles simplesmente não resistem a um exame minucioso se olharmos para toda a história humana. Você verá que a única explicação é uma explicação sobrenatural e bíblica. Todos nós conhecemos a maldade dos nazistas, mas você sabia que eles foram inspirados por pessoas que já foram amigas de Israel? Um dos maiores exemplos na história cristã de um homem que começou como amigo de Israel, mas acabou odiando-o, é o de Martinho Lutero, que era altamente reverenciado e respeitado por muitos círculos cristãos como um grande reformador e líder. Inicialmente, Lutero defendia a opinião de que demonstrar bondade para com os judeus era essencial, principalmente para esclarecê-los e orientá-los para o cristianismo. Como estudioso do Antigo Testamento, ele achava que os judeus entenderiam as profecias sobre a vida de Jesus, seu papel como Messias e a nova aliança. Em certos versículos bíblicos, ele achava que eles poderiam ser guiados e convertidos ao cristianismo. Essa fase do reconhecimento e do amor aparentemente inspirados de Lutero pelos judeus é capturada no ensaio que ele escreveu em 1523, segundo o qual Jesus Cristo nasceu judeu. Algumas das coisas que Lutero sugeriu em seus primeiros escritos sobre os judeus estão de fato sendo feitas agora, no século XX e XXI. À medida que os esforços dos cristãos para se aproximarem e se reconciliarem com os judeus têm se espalhado. Nesse ensaio, Lutero comentou sobre a estreita amizade que os cristãos têm com os judeus, descrevendo-os como parentes diretos de Cristo. Entretanto, essa perspectiva mudou drasticamente com o tempo. Lutero ficou cada vez mais desiludido com a recusa da comunidade judaica em se converter e passou a odiar os judeus. E começou a desprezar muitos de seus costumes bíblicos, o que o levou a abandonar sua abertura inicial. E em seus últimos anos, ele produziu escritos que criticavam duramente os judeus. Em especial, em 1543, ele escreveu sobre Os Judeus e Suas Mentiras, uma obra repleta de opiniões antissemitas. Ele advertiu os cristãos contra os judeus, acusando-os de serem enganados pelo demônio. Ele sugeriu que o fato de encontrar um judeu justificava um gesto de defesa. Ele comparou os judeus à personificação do demônio. Mais tarde, os escritos de Martinho Lutero foram seguidos à risca por Adolf Hitler e os nazistas. Em vez de forjar a paz e uma ponte de amor entre cristãos e judeus nos anos de 1500, os escritos de Lutero ajudaram a catapultar o antissemitismo para um nível de matança jamais visto na história da humanidade. Incendiem suas sinagogas ou escolas, recomendava o livro de Martinho Lutero sobre os judeus e suas mentiras. Ele escreveu: as casas dos judeus devem ser arrasadas e destruídas. E os livros de orações dos judeus e os escritos talmúdicos, nos quais são ensinados idolatria, mentiras, maldições e blasfêmias, devem ser tirados deles. Além disso, seus rabinos deveriam ser proibidos de ensinar sob pena de perda de vida e membros. Lutero também pediu que o salvo-conduto nas estradas fossem completamente abolidos para os judeus e que todo o dinheiro e tesouros de prata e ouro fossem tirados deles. Foi exatamente isso que aconteceu com o povo judeu. Quando todas as suas posses terrenas lhes foram tiradas ao longo dos séculos e, de novo, pelos nazistas. E, por fim, eles foram quase completamente aniquilados do planeta, com base nos escritos de Lutero. E não pense que isso é história antiga. Mesmo recentemente, vimos amigos e aliados fortes se voltarem contra Israel em um instante. Com apenas algumas palavras, o presidente do Brasil, Lula, dissolveu seus laços anteriormente amigáveis com Israel e com o povo judeu. Tendo sido um grande amigo e aliado de Israel por muitos anos, ele mesmo passou um tempo aprendendo sobre os sistemas comunitários de kibbutz de Israel e tem sido um amigo muito franco de Israel e do povo judeu por muitos anos. O presidente Lula traçou um paralelo entre as operações militares de Israel em Gaza e o genocídio do povo judeu no Holocausto. Um absurdo completo e palavras extremamente ofensivas para se dizer a pessoas que sofreram uma quase extinção. E mais ainda, coisas muito ofensivas para se dizer a alguém que já foi um amigo querido. Minha oração é que o presidente Lula peça desculpas e volte a ser amigo de Israel e do povo judeu.
Mas a boa notícia nessa situação é que mais de 80% dos brasileiros discordam completamente das declarações do presidente Lula. E, de fato, quase 88% se consideram amigos de Israel. Portanto, mesmo que o antissemitismo e o ódio a Israel sejam desenfreados entre líderes do mundo e as pessoas influentes, isso não significa que você, sua família, sua igreja ou até mesmo sua cidade tenham de concordar com tudo isso. Seja um amigo de Israel, custe o que custar. E por fim, vemos que o antissemitismo e o ódio a Israel chegarão à sua conclusão final, conforme vemos no livro de Zacarias, capítulo 12, em que todas as nações da terra se reunirão contra Jerusalém e Israel e tentarão destruir o povo judeu de uma vez por todas. E embora Satanás e o ódio maligno dos homens tenham conspirado para se livrar do povo judeu e de Israel para sempre, o Senhor tem outras ideias. Ele tem pensamentos de paz para se lembrar de suas promessas a Abraão e para cumprir sua palavra com seu povo. Lemos em Zacarias 12, 7. E o Senhor primeiramente salvará as tendas de Judá. Naquele dia o Senhor amparará os habitantes de Jerusalém, e o que dentre eles tropeçar naquele dia será como Davi, e a casa de Davi será como Deus, como o anjo do Senhor diante deles. E acontecerá naquele dia que procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Portanto, em última análise, vemos que o Senhor salvará o povo de Israel de forma sobrenatural, de ser destruído, e também o salvará de seus pecados, abrindo seus olhos para saber que Yeshua morreu por eles, e eles acreditarão nele e serão salvos. Lemos em Zacarias 12, 10. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas. E olharão para mim a quem traspassaram e o prantearão como quem pranteia por um unigênito. E chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Um mentor e pai espiritual meu, Dr. Michael Brown, escreveu em seu livro Our Hands Are Stained with Blood: Por que Satanás despreza os judeus com tanta paixão? Em primeiro lugar, isso é um reflexo de seu ódio por Deus. Os judeus são o povo escolhido por Deus. E ao feri-los, ele procura ferir o Senhor e se vingar de sua própria sentença de morte. Seu esforço para aniquilar os judeus também é uma tentativa de desacreditar o Senhor, pois ele jurou em sua palavra que eles nunca serão destruídos. Se Israel deixar de existir como um povo distinto, então Deus não cumpriu ou não pôde cumprir sua promessa. Isso significaria que ele seria impotente ou que mentiu. Mas há outro motivo pelo qual o diabo despreza os judeus. A salvação de Israel significa o retorno de Yeshua, a ressurreição dos justos, o reavivamento da igreja e a restauração da terra. O cumprimento final do destino dos judeus selará a condenação do diabo. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. E continuamos. E ele está começando a se contorcer. O momento de favorecer Israel está chegando e Satanás está tremendo de medo. A contagem regressiva já começou. Entendendo então que o antissemitismo é, em última análise, um fenômeno espiritual em vez de um fenômeno cultural, étnico ou até mesmo religioso. Também podemos entender que o antissemitismo tem a ver com Deus e seus propósitos, e não com o próprio povo judeu. Ou seja, não é porque os judeus são melhores ou piores do que qualquer outra pessoa. É porque Deus escolheu os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó para trazer a redenção ao mundo. O próprio Messias é um judeu. Sob essa luz, será um dia ruim para os antissemitas, quando eles perceberem que o Todo-Poderoso, o Rei Vindouro e o fogo flamejante é um judeu glorificado. E enquanto o mundo se enfurece com o ódio demoníaco contra Israel e o povo judeu durante esse período de guerra, você pode apoiar Israel e nos apoiar aqui com orações. E quero que você pense em como pode apoiar financeiramente o trabalho do Evangelho aqui em Jerusalém, por meio do ministério Maos Israel. Sabemos que, no final, todo Israel será salvo. E você pode plantar uma semente para essa colheita prometida.
As informações na sua tela mostrarão como você pode fazer parceria conosco para causar impacto na nação de Israel pelas próximas gerações, até que o Rei dos Judeus retorne à sua terra prometida. E você também pode se juntar a nós na próxima semana. Jerusalém, Israel, eu sou Kobe Ferguson. Shalom, shalom. Junte-se a nós para as últimas notícias, ensinos, podcasts, música e mais, direto de Israel para você. Você pode ajudar a fornecer a ajuda que os israelenses necessitados, afetados pela guerra, tanto precisam. Visite maozisrael.org e faça uma doação generosa hoje.